Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do canal Notícia do Fogão. Temos aqui ESPN, temos Band, temos todos os programas que você pode imaginar, Globo Esporte, falando do Fogão. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, de 3, de 5 reais, vários valores, cabe todos os bolsos, você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, amanhã à noite, Botafogo encara a Portuguesa buscando a primeira vitória no Carioca. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Sofia Miranda já está no Nilton, traz as últimas do Botafogo pra gente, Sofia. Tudo bem? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Olha só, amanhã o elenco principal do Botafogo se reapresenta depois das férias, mas ainda não vai jogar o Carioca. Por enquanto, segue jogando uma equipe formada por jogadores mais jovens das categorias de base e também por alguns jogadores que já são mais conhecidos da torcida, como, por exemplo, o volante Patrick de Paula e os atacantes Carlos Alberto e Matheus Nascimento. Esses três, inclusive, foram titulares do jogo de sábado aqui no estádio Nilton Santos, quando o Botafogo foi derrotado pelo Maricá por 2-1 na estreia do estadual. O gol do Botafogo foi marcado pelo Patrick de Paula de pênalti. E amanhã, como você já disse, tem jogo aqui. Segunda rodada, Botafogo e Portuguesa, com transmissão ao vivo do Sport TV às 7h30 da noite. Agora falando rapidamente do mercado do futebol. Botafogo está perto de confirmar a contratação do goleiro Léo Link do Atlético Paranaense. O Léo Link tem 23 anos e deve assinar um contrato válido por 4 temporadas. Escobar. Beleza, Sofia. Vasco. A gente volta para o Rio de Janeiro também com as informações do lado do Botafogo, que tem assim, se do lado do treinador não tem nada resolvido, Beta, o mercado da bola, o scouting do Botafogo segue avaliando e negociando jogadores também. É isso, Mari. A gente de volta aqui. Beijo para você, fã de esporte, amigos do Sport Center. O Botafogo se movimentando no mercado, ainda não apresentou nenhuma cara nova, inclusive então amanhã na reapresentação do time, nenhum jogador que acabou de chegar. A gente então atualiza o fã de esporte em relação a essas negociações. Hoje o Botafogo enviou 2 novas propostas, uma por Bitelo do Dinamo de Moscou e a outra pelo Cúcio Hernández do Columbia Crew. A chegada do Bitelo seria para o lugar de Almada. O Botafogo já tinha enviado outras propostas que foram recusadas, mas Bitelo quer jogar no Botafogo e o clube, então, hoje já fez essa nova proposta. A outra enviada também para o Columbia Crew, quer muito contar com o Cúcio Hernández, principalmente por conta da saída de Tiquinho Soares, que vai jogar no Santos, naquela negociação do Botafogo também com o zagueiro Jair, que está chegando então ao alvinegro carioca. Para a gente fechar em relação às negociações, goleiro Léo Link do Atlético Paranaense, o Botafogo ainda aguarda um resultado positivo, um ok do clube para esse jogador. Léo Link quer atuar no Botafogo, mas o Furacão ainda não respondeu ao Botafogo. E para a gente fechar, então, o Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, que teve aí, então, essa proposta feita pelo Botafogo, mas que foi recusada. A informação, então, primeiro dada pelo GE, confirmada pela ESPN. E agora a gente passa também que o Marlon Gomes, o Botafogo vai continuar tentando esse jogador que quer atuar no Botafogo nessa temporada. É isso, Mari, eu volto com você. Valeu, Beta, e tudo também lá no espn.com.br, todo tipo de atualização. O Botafogo já deu demonstrações também que, assim, esse esquema do scouting contratando mesmo sem o treinador funciona, né? Sim. Porque às vezes espera o treinador para ver o estilo de jogo, mas o Botafogo parece já ter tudo muito bem definido e vai atrás do que acredita em termos de ideia de futebol, né? Sim, sim. É o que a gente estava cobrando, inclusive, do Atlético. O Atlético Mineiro demorou para se movimentar e agora vai ter que gastar. Né? Precisa gastar mais do que o mercado, às vezes, mais do que o patamar do mercado, porque não contratou antes. Esse scout do Botafogo é impressionante, porque olhando ali o Cúcio Hernández, que jogador. Parece bom jogador, hein? Parece bom jogador, pelo que eu vi, enfim, a gente vai estudando aqui, né, pra fazer o programa. É um carinha ali, um ponto esquerda. Mais do que quando a gente estudava na escola. O ponto, espero, hein, Silas? Ponto esquerda ali, muito rápido, o cara que realmente for ele de fazer gol, pode fazer o outro lado também, mas preferencialmente vai da esquerda pra dentro. E ele é baixinho, mas mesmo assim me surpreendeu a quantidade de gols de cabeça. Ele ataca bem a área, briga mesmo por espaço, tem uma boa impulsão.
Então, se fechar mesmo, as cifras são altas, o Botafogo já falou que são cifras altas, são um salário que seria realmente... Lá tá um salário realmente seria alto, nível Almada, Mas pelo a que estão cara dele, falando. a cara de quem tem mas, dinheiro, olha lá. mas é impressionante. Impressionante como bom jogador. E o Marlon Gomes, pra quem não lembra, o Marlon Gomes foi aquele jogador, aquele volante do Vasco, que surgiu junto com o Andrei Santos também. Foi naquela sequência, né? Isso, Sul-Americano, Sub-20 até, os dois jogando muito bem. O Andrei termina o Sul-Americano como artilheiro, até ele jogando de volante. Aquela duplinha ali, o Marlon Gomes também seria uma boa contratação. Porque pensando em quem... Porque não necessariamente você vai conseguir encontrar, Silas, exatamente jogadores iguais aos jogadores que você perdeu ou está na iminência de perder. Luiz Henrique, o Almada já foi. São jogadores muito bons de bola e jogadores que chegaram e comprovaram o seu talento. O Botafogo tem que ir nesse olhar mesmo, de talvez não estrelas para parar o mercado, mas com uma análise de que quem acompanha percebe o talento desses jogadores. Quando você fala, né, Mari, que hoje, mesmo sem o treinador, o departamento de scouting sabe qual que é a direção, para onde caminhar, o Botafogo é um time forte fisicamente, é um time de imposição, é um time rápido, é um time com zagueiros que não necessariamente precisam saber sair jogando, não é o Alexander Barbosa, muito menos o Bastos, mas os caras chegam e o Adrielson também, mesma coisa, jogador firme, jogador duro, e lá na frente, eu acho que a grande preocupação do Textor tem que ser um substituto para o Almada. Por quê? Porque não só a saída dele, mas o Eduardo também já foi. O Eduardo não está mais. Então ele tinha o Romero, o Savarino, mas um cara que pensa o jogo, esse cara eu acho que tem que ser a prioridade do Botafogo para esse momento. E o treinador, lógico, né? Claro. Para fechar essa conta, né? Ô, Vene, pelas circunstâncias, dá pra gente dizer que foi a pior estreia dos grandes, né? Porque o Botafogo jogava em casa... Teve um jogador a mais boa parte do tempo e perdeu pro Maricá. Sem sombra de dúvidas, foi a pior estreia. Foi a pior estreia dos 4 grandes, obviamente, na primeira rodada do Campeonato Carioca. E não foi grande parte da partida, não. Praticamente 80 minutos jogando. Foi logo no comecinho, né? Foi logo no comecinho a expulsão. 10 minutos. Pois é. E assim, eu esperava muito mais do Botafogo, esperava muito mais de alguns jogadores. Acho que o Patrick de Paula foi bem nessa primeira rodada, jogador com personalidade, não se escondendo no jogo. Você vê que fisicamente ele tá melhor mesmo. Chamou responsabilidade, inclusive, para bater o pênalti no fim da partida. Ele e Matheus Nascimento até tiveram uma leve discussão, entre aspas, ali, para ver quem iria bater. E eu gostei do fato do Patrick de Paula ter assumido essa responsabilidade, porque ele é mais experiente mesmo. O próprio Matheus Nascimento não fez um bom jogo, esperava muito mais dele, esperava mais de alguns jogadores, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, mas parece que esse Botafogo de 2025 encontrou um problema que o Botafogo de 2024 também tinha. Não sabia jogar contra uma equipe que se fechava totalmente. Depois que o Maricá teve um jogador expulso, já estava fechado, se fechou mais ainda e o Botafogo não conseguiu penetrar no setor defensivo do Maricá, que é treinado pelo Reinaldo, que foi atacante tanto do Flamengo quanto do Botafogo e que faz um bom trabalho à frente do Maricá, 2 anos no comando. Então, ao invés de destacar de maneira negativa o Botafogo, eu prefiro destacar de maneira positiva a estreia do Maricá e, repito, a torcida do Maricá fez uma bonita festa lá no Newton Santos. Recebeu uma foto da Fernandinha nas férias. Ih, rapaz, tá lá em Maricá. Tá em Maricá, Fernandinha? Faz isso não, já aí, mostra aí. Juninho. Olha, a família, as filhinhas. Lá em Maricá. Cara, ela de férias. Lá no quiosque do Bubute, lá em Maricá. Beijo pra Fernandinha. Gente, vamos mandar um beijo pra Fernanda. Quando ela voltar, tanta coisa vai ter Saudade, Fernandinha. Ô, Pedrosa, você dá pra salvar alguém, como a gente falou do Flamengo e do Vasco, quem que se salvou aí no Botafogo? E já tem alguém pra você falar que, olha, esse aí não vai ser aproveitado. Difícil, né? Porque um time com o pessoal que a gente não tá acostumado, não tem chance. Sim. E uma partida só, a primeira do ano. Mas fala então ao lado positivo, quem que você salvou aí, Pedrosa? Eu acho que eu fico com o Vene nessa do Patrick de Paula, que chama a responsabilidade. O Matheus Nascimento deixa a desejar. Inclusive é um garoto que teve oportunidade, por exemplo, para jogar na Premier League e não quis ir por decisão da família, recusou proposta do Nottingham Forest, enfim, entre outras propostas. É um garoto que, na minha visão, cada vez que ele joga também, ele perde um pouco de valor daquele garoto que frequentou a seleção brasileira,
era a promessa do Botafogo, foi muito mal utilizado na transição do Botafogo, porque com 16 anos ele estava vestindo a camisa profissional do Botafogo, isso também foi culpa do clube naquele momento lá, mas a cada jogo que passa a gente se pergunta, se ele não está conseguindo jogar contra o Maricá, mesmo com um a menos o Maricá, contra quem o Matheus Nascimento vai desabrochar, contra quem o Matheus Nascimento vai jogar. Então assim, eu lamento muito que um garoto que sempre foi uma joia não esteja conseguindo desempenhar. O Newton também acho que é um volante que tem que ser trabalhado, tem que ter muito olho nesse cara, é jovem, é forte, é alto também, bate bem de fora da área. E o próprio Cauê, que a gente já conhece desde o ano passado, é um jogador que tem que ser muito bem trabalhado, porque, na minha visão, tem potencial para brilhar com a camisa do Botafogo. Ele se salvou, né? O Tiquinho Soares pode ser anunciado a qualquer momento pelo Santos, ele já viajou, realizou exames médicos, só falta assinar. Tiquinho, ídolo do Botafogo, tá nessa negociação, na troca com o zagueiro Jair do Santos. E a gente vê que o Matheus Nascimento não emplaca, o Igor Jesus pode ser negociado, o Tiquinho já saiu, fica um buraco ali para centroavante. Pois é, Flavinho, só para ser justo, o Botafogo não está tratando o Tiquinho Soares como uma troca com o Jair. O Botafogo trata como duas operações totalmente diferentes. Tanto é que o Tiquinho já viajou, está lá realizando exames médicos, vai assinar e provavelmente seja anunciado pelo Santos antes mesmo do Botafogo anunciar o Jair que está com a seleção. Coisas diferentes. A questão é o seguinte, que nessa operação, foi uma operação extremamente complicada, o Santos tinha um crédito de $1,5 milhão com o Botafogo. E aí o que aconteceu? Desse crédito pegou parte do Tiquinho. Tanto é que o Santos só vai pagar o Botafogo para ter Tiquinho Soares $1,5 milhão, porque o outro crédito de $1,5 milhão entrou nessa situação. A situação do John, do goleiro? Confesso que eu não sei qual foi a situação. Então, ou seja, no fim das contas, o Tiquinho está custando $3 milhões ao Santos. O crédito de 1,5 mais 1,5 que será pago ao Botafogo. E o Jair, ele vai custar ao Botafogo €12 milhões fixo, mais 2 em bônus. E no contrato terá uma cláusula que ele tem que ir para o Lyon, no máximo até dezembro de 2026, 24 meses. O Santos tem tradicionalmente uma garotada ali, né? Porque sobe, enfim, foi campeão da Série B, o Tiquinho pode ir bem lá, acredita que foi uma boa para o Santos, Pedrosa? Com certeza, Flávio. Eu acho que o Tiquinho, por mais que ele não tenha feito uma boa temporada em 2024, ele é um jogador que tecnicamente no Brasil é acima, é um centroavante acima, tem essa garotada que com certeza vai ser bem utilizada pelas pontas. Ele tem 33, o Tiquinho? É uma idade boa, cara. Gente, o Tiquinho, em 2023, por exemplo, ele fez uma temporada absurda. Apesar dele ter perdido o fatídico pênalti lá no jogo contra o Palmeiras, ele fez uma temporada de almanaque. O primeiro turno do Tiquinho é de um nível muito, muito alto. Então, assim, se ele jogar 80% daquilo ali, já serve muito bem pro Santos, que precisa desse homem-gol, que precisa desse centroavante. Então, eu acho que o Santos está passando por uma reformulação, tem bons garotos da base também que podem ajudar o Tiquinho e é isso, cara. Eu acho que nessa situação toda, quem se dá melhor é o Santos. Melhores momentos do Botafogo na tela para os senhores analisarem. O senhor, que o treinador é muito seu nosso amigo, mas você jogou com ele mais tempo que eu. Nosso querido Rei. Só um porém, eu estive com ele lá quando ele foi dar uma entrevista, aí ele passou, falou comigo, me cumprimentou, um cara extremamente simpático, educado, mandou um beijo para os senhores, tá? Só para repassando. Estamos te esperando aqui, hein, Rei? Isso. Rei é um atacante muito diferente, né? Um beijo pro Rei. E, enfim, o time do Maricá é o atual campeão da A2, campeão da Copa Rio. Um time que já está acostumado a jogar junto. A gente sabia que ia ser difícil para o Botafogo, com um time bem alternativo, né? Muito jogador da base. Os caras que não vinham jogando já há muito tempo, como o próprio Patrick de Paula, que fez um jogo que está muito aquém do que ele pode fazer no seu melhor momento, mas que foi um jogo legal para um cara que não vinha jogando. Muito participativo, né? Muito participativo. É a característica dele, né? Mas dentro do que o jogo se mostrou, o Maricá muito guerreiro, um time de muito brio. E o Rei tá sendo amassado ali pela galera. A gente vê que ele tá meio incomodado, né? Dá muita gente ali. Muito lá ele. Mas, enfim, parabéns ao Maricá que ganhou o jogo, que fez por onde vencer a partida. Não só se defendeu, foi um pênalti um pouco ingênuo, né, do zagueirão. Então, eu quero falar uma coisa. Fala aí. Eu quero falar duas coisas. Primeiro que eu quero falar é que a torcida do Maricá esgotou os ingressos da área do visitante. Muito legal. Segunda coisa, João Vidal, o gordinho gostoso de Maricá, Barra, deu um show nas arquibancadas andando de montanha-russa. Regente. Exatamente. E terceiro, uma pergunta honesta. Maricá venceu,
com todo mérito, com um a menos, mas essa expulsão eu não entendi até agora, com todo respeito. Eu acho que o árbitro, ele avaliou que era o último homem. E aí... Se fosse ao contrário, ia estar dando uma fofoca, mas uma fofoca. John Tex ia botar negócio lá de... Nossa, ia ser uma fofoca. Good game. Mas assim, GV, assim, eu vou ser sincero com você, tá? Eu não acho que o árbitro errou, não. Eu acho que ele acertou, por mais que o Carlos Alberto não tenha... Ele tenha tentado ainda finalizar a jogada. Eu só não sei se era pra expulsão, só isso. Só isso. Não tô dizendo que não foi falta, nada disso. Podia ser o segundo amarelo e aí expulsão, mas porque o lateral direito estava chegando. E a gente viu lances muito mais explícitos acontecerem e... mas aí isso aí não dá, infelizmente... Qual foi o lance da final da Copa do Brasil com o Flamengo? O Arrascaeta. Não, o do Arrascaeta. Foi o Lianco que segurou ele. Teve o Lianco, teve um outro lance contra o Corinthians também, com o Gustavo Henrique. E, porra, cara, o Lianco pegou o machado e deu no meio do Arrascaeta, no último homem. Não, o Gustavo Henrique, o Arrascaeta rola a bola pra dentro da área. Isso, sai sozinho, de cara. E... Se fosse o zagueiro do o atacante do Maricá entrando... E o zagueiro do Botafogo, Pablo, ou o volante Patrick de Paula, ele teria metido na rua direto? É um bom questionamento. E assim, a gente só tá falando, porque ano passado, o Fernandão falou aqui no início do ano, uma parada assim. A gente tá vendo isso e a gente vai ver isso 40 vezes ao longo do ano, com interpretações completamente diferentes. Então isso serve como parâmetro. A gente viu o lance, beleza, o Bigode tá certo. Dependendo da ótica, último homem, interpretação. Sim. Vamos ver o critério no Carioca, esquece brasileiro. Sim. No Carioca, se os árbitros vão repetir esse critério, porque existe uma direção, não é? Não tem? De arbitragem? Claro que tem. Né? E a arbitragem, ela também tem um técnico. Esse lance aí, ó. O técnico de arbitragem, ele participa de todos os jogos. Todos os jogos tem um técnico de arbitragem, tanto que na hora da parada técnica obrigatória, a gente vê que além do trio de arbitragem, tem também mais um profissional lá, que ele fica orientando os árbitros. Gosto muito do Dida, hein? Tava no Madureira, né? Tava no Madureira. Tava no Madureira. E outra, só fazer uma menção honrosa também, GV, porque no primeiro tempo o Botafogo quase não criou. No intervalo, o Leiria, que é o treinador que está comandando o time, coloca o Yarlen. Isso aí foi bem. E ele coloca o Yarlen, primeiro pelo lado direito, uma espécie de ala lateral, mas o Yarlen com o Lobato, que entrou também no decorrer do jogo, eles trocaram muito de lado. E é o Yarlen que sofre o pênalti. E desde a entrada dele, o Botafogo começou a ter jogada pelos lados. Foi aí que o Botafogo começou a pressionar um pouco mais. Foi aí que o Botafogo começou a criar algumas oportunidades. Tiveram 2 ou 3 lances de jogadas pelos lados, chute cruzado e ninguém para completar. Eu acho que se essa expulsão não tivesse acontecido, o jogo ia ser melhor pro Botafogo. Porque talvez. Num cenário que você é expulso do time de menor investimento com 5 minutos, com 3, 4 minutos, é natural que o jogo não tenha jogo mais. Isso aí. O Maricá tinha que se proteger. Ainda mais vencendo por 1-0. E legal também falar que muitos árbitros jovens, Só uma informação, eu conversei com o Jorge Rabelo na sexta-feira, lá na FERJ, que é o coordenador de arbitragem da FERJ, e ele falou que, assim como os clubes que estão usando essas primeiras rodadas como laboratório, a FERJ também usa essas rodadas como laboratório para arbitragem. Ele falou, não se assustem, que vocês vão ver algumas caras que não são tão conhecidas. Mas por partes. O nosso telão sempre dá o spoiler do primeiro assunto, a gente abre com ela. Também a segunda dona do Sport Center, que eu sou a primeira, tá? Mas a segunda. Roberta Barroso, a mulher que trabalha, tá trazendo informações do lado do fogão. Tem novidades de mercado, né, Beta? Tem sim, Mari. Beijo pra você, Jailson Silas, fã de esporte. O Botafogo hoje enviou 2 novas propostas oficiais para o Cúcio Hernandes e também para o Bitelo. O clube já vem tentando esses jogadores há algum tempo. Propostas foram recusadas, mas o Botafogo insiste na contratação. O Bitelo chegaria principalmente para a vaga de Almada. Ele que joga no Dinamo Moscou e quer jogar no Botafogo. Com o Cúcio Hernandes, a situação até é um pouquinho mais difícil. Primeiro, porque ele é uma das estrelas, um dos destaques do Columbia Crew da Liga dos Estados Unidos. E a pedida desse jogador é muito alta, pelo que eu apurei, nível assim esse salário da Arábia. E o Botafogo não poderia, então, chegar a esse valor, mas tenta que esse atleta seja um reforço para essa temporada, até por conta da saída de Tiquinho Soares, que foi envolvido na negociação com o zagueiro Jair
vir do Santos. Então, com isso, o Cúcio é um jogador fundamental na visão do Botafogo. A negociação é difícil, é muito dinheiro envolvido, mas ele pode ser um reforço também. Lembrando que ele vindo dos Estados Unidos, o Botafogo buscou ano passado também jogadores importantes que fizeram a diferença, foram titulares como o Gregori, o Savarino e o próprio Almada, que estavam na Liga dos Estados Unidos. E para a gente fechar aí sobre os reforços, Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense, o Botafogo ainda está aguardando uma resposta do Furacão em relação a esse atleta que quer jogar no Botafogo, mas o clube ainda espera um sinal positivo do Atlético. E também o Marlon Gomes. O Botafogo fez proposta por esse jogador do Shakhtar Donetsk, mas foi recusada. O atleta quer jogar no clube e por isso, então, o Botafogo deve até fazer uma nova investida, mas essa primeira proposta recusada. E o Botafogo ainda em busca do novo treinador. A gente não tem novidades ainda sobre esse novo comandante. E amanhã tem ali a reapresentação do time principal para essa temporada, mas ainda sem esse técnico definido. Mari, eu volto com você. Ou seja, ainda tem muito trabalho para a Roberta nessa fase, nesse retorno do futebol. E esse Maricá, não é Igor Dorileu que conseguiu cobrir esse jogo e trazer todas as informações pra gente? Fez um bloqueio ali que dificultou muito a vida do Botafogo. É verdade, a gente tem que trazer um contexto aqui, não é? Explicar que esse é um time que não é o principal. O Botafogo vai fazer a sua pré-temporada, como muitos times do Brasil, com um pouco mais de calma, mas ainda assim não deixou uma boa impressão, porque como vocês viram na reportagem, foi quase que o jogo inteiro com um jogador a mais. E aí vem a inteligência do Maricá, do treinador do Maricá, que no intervalo tira um lateral direito, coloca um atacante, fica ali tentando ser um pouquinho mais propositivo na medida e aí num lance de bola parada consegue chegar ao resultado que queria. Ju, o Botafogo começa com derrota, a gente deixa muito claro que não é o time principal, mas de que maneira você vê esse Botafogo no Campeonato Carioca? É um dos favoritos, apesar desse tropeço na estreia? Eu não tenho dúvidas, né? Pelo que o Botafogo fez em 2024, ele chega com muita moral em 2025. Claro que as mudanças, né, nem sempre agradam ao torcedor. Teve jogador de saída que o torcedor queria que ficasse, mas claro que o Textor está de olho para continuar fazendo um timaço. E eu sempre digo, Gabi, nesse início de temporada, a gente está vendo esse jogo do Botafogo e vai ver vários outros aqui ao longo do Show do Esporte. O torcedor tem que ter paciência, apesar de ser imediatista. Todos os times começam com equipes alternativas, o calendário está muito apertado, então a pré-temporada começa já praticamente em cima dos estaduais, e aí vem juniores, times mistos, até a equipe engrenar demora um pouquinho. Claro que tem muito estadual que é tiro curto, então se você cochilar, depois não consegue correr atrás do prejuízo. Pois é, o tempo acaba cobrando, a gente vai ficar de olho no que vai acontecer. Eu não tô tão otimista, não. Acho que perdendo o Arthur Jorge, jogadores importantes, o Almada, que fazia uma super diferença naquele meio-campo, o alerta tá ligado. Não vejo aí um desmanche completo do Botafogo, mas o sinal de alerta tá ligado e todos os jogos do Fogão no Cariocão vocês vão acompanhar aqui na Band. Até rimou, viu só? A gente vai continuar falando do campeonato estadual, Ju. Bom, pessoal, o Cúcio Hernandes é um cara que, como falaram aí, é um cara bem rápido, não é muito alto, mas ele tem força física, é um atacante agressivo, veloz, de bom drible, boa finalização e fez muitos gols na última temporada dele no Columbus Crew na MLS. MLS essa que parece que é campeonato americano, é fraco. De lá que veio o Almada, o Gregori e o Savarino. E também, se dá para analisar, no Corinthians, por exemplo, veio o Thales Magno de lá, entre outros jogadores que jogaram no Brasileirão aí com muita qualidade. Então é uma liga forte, sim. Lógico, não é uma liga que você vai encontrar jogadores de nível, nossa, Real Madrid, Barcelona, não. Mas é uma liga que para o Campeonato Brasileiro tem ótimos reforços, sim, para você buscar lá. É um lugar bom de analisar o mercado. Entre outras coisas, Marlon Gomes é um volante de muita qualidade, né? O Botafogo já se acertou com o jogador. Falta agora fechar aí o valor com o Dinamo, com o Shakhtar Donetsk, né? O Botafogo jogou baixo a primeira proposta, para saber se está desesperado por dinheiro ou não o time ucraniano. Recusaram, jogou outra um pouco mais alto, recusou. É assim que o Textor trabalha, vai aumentando de pouquinho em pouquinho a oferta. Uma hora ele chega num valor que interessa para o time do jogador e fecha.
ele desgasta ao máximo a negociação para fazer um bom negócio com o melhor valor possível para depois revender e a margem de lucro ser maior possível, porque é assim que a Eagle vai ganhar dinheiro. E, cara, com relação à saída de jogadores, não fico muito preocupado com isso. O que importa é ter reposição. Se o jogador vai chegar aqui e vai ficar 6 meses, um ano e meio e ir embora, dane-se. O que importa é ganhar títulos. O que importa é o cara vir pra cá, querer comer a bola com a ideia de ir pra Europa depois. E quem vai ganhar com ele comendo a bola é o Botafogo. É a torcida do Botafogo. Então, não torço para jogador, torço para time de futebol. Então eu quero que os jogadores venham, joguem o melhor possível durante o tempo que for. Que nesse período aí a gente vai ganhar muitos títulos e ser muito feliz. E é isso. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tamo junto, tá? Ó, antes de terminar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, temos 4 planos, plano de 3, plano de R$5, valores simbólicos que ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui todos os dias, fazendo um bom serviço de qualidade para vocês, com muito conteúdo sobre o fogão. Então, muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo vídeo.